A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, hoje, domingo, 16 de maio de 2021, vamos dar continuidade aos nossos estudos da escola dominical do segundo trimestre. Nesse trimestre, estamos estudando sobre os dons espirituais e os ministeriais. Vamos usar para o estudo de hoje o texto bíblico que está em 1 Coríntios 12 e 28, que diz assim a palavra de Deus. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. Vamos fazer uma pequena oração, pedindo a Deus a sua bênção sobre o nosso estudo nesta oportunidade. Senhor meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, pedindo da Tua graça, da Tua misericórdia sobre ela, Senhor, para que possamos, na meditação, tirarmos, Senhor, ensinamentos para a nossa vida cristã. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Já vimos em lições anteriores desse trimestre sobre os 9 dons do Espírito Santo. Entramos na lição passada falando dos ministérios dados por Jesus. E o primeiro deles foi o ministério apostólico. Hoje vamos estudar o ministério de profeta. É muito importante nós destacarmos duas coisas acerca da palavra profeta. Primeiro, a palavra profeta na Bíblia Sagrada precisa ser interpretada de acordo com o contexto que ela está inserida. Isso é importantíssimo. As palavras mudam de sentido de acordo com o contexto. E nós vamos observar isso nesse estudo sobre o profeta, esse ministério. É importante a gente perceber as minúcias da palavra de Deus. Se nós pegarmos, por exemplo, a palavra casa, para os irmãos entenderem melhor, ela tem diversos sentidos. Ela pode ser usada no sentido de moradia. Nós costumamos dizer, a minha casa fica na rua tal, número tal. Quando falamos isso, estamos falando de um prédio, de um apartamento, de uma casa. Ela pode ser usada também no sentido de família. Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
quando ele usa essa expressão casa, ele usa na expressão de família, não no sentido de moradia, como usamos anteriormente. Ela também pode ser usada no sentido de orifício, para abrigar o botão da camisa. Então, nós usamos essa abertura que temos na nossa camisa como com a palavra casa. Tem até gíria, no sentido de amigos. Fulano de tal é meu casa. Então, a turminha mais jovem aí usa essas expressões neste mesmo sentido. Então, essa é a primeira coisa importante que nós precisamos saber, porque vamos estudar a palavra profeta e, dependendo do contexto, ele tem um sentido diferente. Segundo, que o profeta é a pessoa incumbida em falar em nome de Deus. É outra coisa importante que precisamos ressaltar. Na nossa lição, nós vamos falar sobre 3 profetas. Ou, melhor dizendo, 3 usos da palavra profeta. O profeta da antiga aliança, o dom de profecias e os profetas na nova aliança. E nós vamos perceber a diferença de acordo com o contexto que essas palavras forem usadas. Então, primeiramente, vamos falar sobre o profeta na antiga aliança. Abraão é o primeiro na Bíblia Sagrada a ser chamado por Deus como profeta. Ele foi para a cidade de Gerar, saiu de Canaã por causa da fome, e quando chegou lá tinha um rei, Abimeleque. O rei olhou para Sara e Abraão falou que ela era sua irmã, porque na verdade era. Abraão era casado com uma irmã, Sara era uma irmã por parte de pai. E Abimeleque iria tomar Sara como mulher. Quando Deus fala com Abimeleque, lá em Gênesis 20, verso 7, diz assim: agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, palavra de Deus, porque profeta é, e rogará por ti para que vivas. Porém, se não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. E assim foi Sara restituída para Abraão. Moisés, que também foi um profeta de Deus, ele normatiza o profeta, ou seja, ele
dar normas para o seu povo de Deus que estava sob a sua direção, de como identificar um verdadeiro profeta. E também ele combina a função do profeta como a proclamação da palavra de Deus e a predição das coisas de Deus. Então Moisés normatiza e combina proclamação e predição, conforme vemos lá em Êxodo 18, versículos 15 a 19. Palavras de Moisés ao povo de Deus. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis, conforme tudo que pedistes ao Senhor teu Deus em Horebe no dia da Assembleia, dizendo: Não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: Falaram bem naquilo que disseram. Eis, lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, como Moisés, e porei as minhas palavras na sua boca. Então, a palavra do profeta são predições que vêm de Deus. E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Ele vai proclamar a palavra que Deus, usando o profeta, prediz. Verso 19 continua, palavras de Deus. E será que qualquer que não ouvir minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Porém, o profeta que tiver presunção de falar alguma palavra em meu nome, agora Deus já, através de Moisés, está dando as normas para identificar um falso profeta. Então, aquele que falar com presunção alguma palavra, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, este profeta morrerá. Então, como identificar um falso profeta? Algumas normas aqui. Ele fala coisas que Deus não mandou falar. E em outras ocasiões ele também fala em nome de outros deuses. E aí Deus fala que a condenação desses profetas é a morte. Verso 21 continua. E se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra do Senhor, que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor e essas palavras não se cumprir nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com a soberba falou aquele profeta, não tenhas temor dele. Então, nós vemos aqui que a profecia, ela se cumpre porque é a palavra de Deus. Quando não se cumpre, evidentemente não é a palavra de Deus. Então, no Antigo Testamento, Deus usava profetas, como usou Moisés, como usou Daniel, Jeremias, Abacuque. E esses profetas, eles pregavam a palavra de Deus, profetizando sobre coisas futuras que iriam acontecer. E essas coisas se cumpriram ou irão se cumprir em futuro ainda desconhecido para nós. Nós estudamos em lição anterior também sobre o dom de profecias. Aí usamos como exemplo Ágabo,
lá em Atos 21, 10 e 11, fala assim: e demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão na mão dos gentios. Então ali nós vemos Ágabo sendo usado no dom de profecia. Ele mostra que Paulo, que estava se dirigindo a Jerusalém, Paulo iria ser preso, como de fato foi. Mostramos também em lição anterior sobre o dom de profecia que o dom de profecia se diferencia das profecias do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, porque os profetas mostravam o plano de Deus para a humanidade. Enquanto no dom de profecia, ele é usado para trazer uma mensagem de um acontecimento futuro, mas de menor amplitude. Daniel, usado por Deus, previu uma sequência dos reinos da terra até o final dos tempos. Isaías previu coisas como o milênio, que ainda vai acontecer em futuro. 1000 anos de paz sobre essa terra. Planos de Deus para a humanidade. O dom de profecia Deus usa através da manifestação do Espírito Santo algumas pessoas para revelarem coisas, vamos dizer assim, se é que podemos dizer mais simples. Não há nada simples na palavra de Deus, mas vamos usar essa expressão para os irmãos entenderem. Olha, Paulo vai ser preso em Jerusalém. E aí chegamos à palavra profetas da nova aliança. Os irmãos se lembram que a princípio eu falei, usei o exemplo casa para mostrar a mesma palavra tendo significados diferentes quando usado em contextos diferentes. Lá em Mateus 11, 13, Jesus diz que todos os profetas e a lei profetizaram até João, dando a entender que João Batista, que Jesus está falando, não João o apóstolo, que ele seria o último profeta da antiga aliança. Disse Jesus, porque todos os profetas e a lei profetizarão até João. Na igreja do Novo Testamento parece ter havido um novo uso da palavra profeta. Havia um grupo especialmente chamado por profetas, diferente dos antigos profetas e de Ágabo, que foi usado no dom de profecia. Vejamos, por exemplo, lá em 1 Coríntios 12, 28, o texto básico da nossa lição de hoje. Diz lá, e a uns, pois, Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores. Há uma hierarquia. Eles são associados com os mestres
na igreja de Antioquia. Lá em Atos 13:1 diz assim: e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cirneu e Manaim, que foram criados com Herodes o tetrarca e Saulo. Então, esses homens colocados aqui, nós não sabemos quem era profeta e quem era doutor, mas nós sabemos que houve aqui uma alusão que esses homens eram profetas e doutores. Qual é a função do profeta na nova aliança? 1 Coríntios 14:3, Paulo esclarece: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, 3 coisas: edificação, exortação e consolação. E Paulo, igualmente a Moisés, ele normatiza a função. Ele coloca a ordem. 1 Coríntios 14:29, ele diz assim: falem 2 ou 3 profetas e os outros o julguem. Ora, o que deveria julgar os irmãos acerca desses profetas da nova aliança? Primeiro, deveriam sujeitar a declaração que estava sendo feita a um exame. Isso nos ensina que esses profetas não eram fontes de novas verdades, mas meros expositores da verdade já revelada na Bíblia. Ou seja, agora esses novos profetas não traziam algo de novo, mas traziam a palavra de Deus e as expunham segundo as doutrinas bíblicas reveladas. O que hoje, no meu entendimento, e eu deixo claro, no meu entendimento, é o que chamamos de pregadores. Então, as pessoas pregam na igreja. E o pregador, ele tem que pregar segundo a doutrina bíblica. Ele não pode dar um ensino daquilo que ele acha, mas daquilo que Deus acha, trazendo para a igreja edificação com as suas palavras, exortação e consolação. Então, é um intérprete das Escrituras Sagradas, da revelação já colocada pelos antigos profetas da antiga aliança, por Jesus e pelos apóstolos. E usados por Deus, eles trazem para igrejas mensagens de edificação, exortação e consolação. E devem ser julgados por causa disso. Por isso hoje temos tantos falsos pregadores ou falsos profetas. Então vou recapitular, porque esse assunto é um assunto muito difícil. Antigo Testamento, Antiga Aliança, profetas usados por Deus para trazer o plano de Deus, ou seja, receber uma revelação da parte de Deus, são mensageiros de Deus, predizem o futuro, um futuro amplo, o plano de Deus para a humanidade, como Isaías predisse a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como um servo sofredor, como Daniel predisse os reinos mundiais, como Jeremias, que prediz futuro de Israel, Abacuque, Malaquias, e como Jesus,
Há o dom de profecia que estudamos anteriormente. O Espírito Santo usa homens na sua igreja para trazer uma palavra profética, como usou Ágabo. Olha, Paulo, o Espírito Santo está me dizendo que você vai ser preso em Jerusalém. O dom de profecia não pertence ao servo de Deus, pertence ao profeta, a Deus, ao Espírito Santo de Deus. E tem os demais profetas da nova aliança, aqueles que pregam a palavra de Deus, agora não recebendo, isso segundo o meu entendimento, uma revelação direta de Deus, mas interpretam as escrituras sagradas, que é já a vontade de Deus revelada, e traz ao povo para a edificação, exortação e consolação. Tanto na antiga aliança como na nova aliança, pode haver falsos profetas. Na antiga aliança haviam falsos profetas. Muitos falsos profetas na antiga aliança nós vemos em diversas passagens bíblicas que profetizavam vitórias para os reis que não iriam acontecer. Quando os profetas verdadeiros de Deus se manifestavam, mostravam que aquele rei iria receber derrota. E aí a profecia dos falsos profetas não se cumpriu, eram mentirosos. Nos dons de profecia também acontece a mesma coisa. Alguns irmãos são usados como Ágabo para trazer uma mensagem que corresponde à revelação de Deus para alguém. Mas nós sabemos hoje que também há muitas falsidades a respeito disso. As palavras confusas, irmãos que caem no pecado e se intitulam usados nesse dom de profecia, quando não são. E por fim, há os pregadores da palavra de Deus que pregam a verdade, mas nem sempre todos os pregadores pregam a verdade. Há muitos mentirosos também que trazem doutrinas de homens para a igreja, levando a igreja ao erro. A única exceção que eu vejo é o apóstolo João. O livro de Apocalipse, escrito por João, é um livro profético no estilo da antiga aliança. Esse assunto é um assunto bastante controverso e delicado. Mas Deus pode nos dar o entendimento de todas essas coisas. O importante é nós sermos dados por Deus, com verdade, para a edificação do corpo de Cristo. Que Deus possa abençoar ricamente a igreja. Vamos fazer uma oração para terminarmos com palavras dirigidas a Deus acerca da nossa meditação. Senhor, te agradecemos esse momento em que estudamos essas coisas tão difíceis da Tua palavra, Senhor. Precisamos da Tua graça, de humildade, mas sobretudo de verdade, para não cairmos no engano. Abre o coração
da tua igreja, Senhor, o entendimento, dá sabedoria aos teus servos, para não cair em falsas doutrinas, em homens enganadores. Que essa nossa meditação nesta oportunidade tenha servido para isso, para abrir os nossos olhos. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.